Então, vamos lá. Só um segundo. Ok, deixa eu sair daqui. Legal. Então, na aula de hoje, eu vou começar, então, a introduzir as equações de Lagrange. Deixa eu abrir, deixar o chat aberto aqui. Então, a ideia é assim, por que a gente vai mudar a descrição da mecânica se a gente já tem um conjunto de leis, né, que, em princípio, permite que a gente resolva todos os problemas? Então, uma das dificuldades que aparecem com a equação de Newton, F igual a ma, é que em uma série de problemas de mecânica aparecem vínculos. Tem coisas, tem movimentos que não podem ser realizados devido à existência do que a gente chama de forças de vínculo. E essas forças, elas não são dadas a priori, elas têm que ser calculadas junto com o problema. Eu já vou dar um exemplo simples aqui. E a segunda dificuldade é que esse formato massa vezes aceleração, né, F igual a ma, ele só mantém essa forma, né, mx dois pontos igual a fx, my dois pontos igual a fy, etc., em coordenadas cartesianas. Se você muda de sistema de coordenadas, as equações mudam de forma, né? Então, como eu comentei a aula passada, eu vou comentar de novo aqui, em coordenadas polares, não é verdade que mr dois pontos é a força na direção radial e que mθ dois pontos é a força na direção θ. Isso não vale. A gente tem que refazer a equação de Newton, reescrever em cada sistema de coordenadas para ver que forma que ela vai ter. Então, deixa eu dar um exemplo simples de problema onde as duas coisas acontecem. Aparece um vínculo e aparece também a coordenada natural não cartesiana, né? Então, aqui, deixa eu pegar uma cor diferente. Então, vamos escrever assim, dificuldades da segunda lei. Então, você tem vínculos e você tem não, vou escrever assim, né, invariância da forma da equação. Então, para exemplificar, mr dois pontos não é força na direção radial. Então, vamos dar um primeiro exemplo para a gente ver como que esses problemas aparecem. O exemplo mais simples que tem é o exemplo do pêndulo. Então, vamos desenhar aqui um pêndulo. Eu vou colocar meu eixo X aqui para baixo, o eixo Y para cá. Eu tenho uma partícula, então, de massa m, amarrada num fio inextensível de comprimento L. Então, você vê, aqui a posição da partícula, como ele está no plano, ela é dada por x e y. Tem que dar a coordenada x e a coordenada y para especificar um ponto no plano. No entanto, eu tenho um vínculo, que a distância da partícula até a origem é fixa igual a L. Então, aqui eu tenho um vínculo que R é igual a L, e a única coordenada de fato livre é o ângulo θ que o fio faz com a vertical. Muito bem, quais são as forças, se eu quiser resolver esse problema à la Newton, quais são as forças que estão envolvidas aqui? Eu tenho a força peso, mg, na direção y, e eu tenho uma tensão no fio, certo? Que mantém o vínculo, né? O T é a força de vínculo, e o mg nós vamos chamar, então, depois de força aplicada. São forças externas que não as forças de vínculo. Então, se a gente quiser resolver esse problema na forma newtoniana,
que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar a lei de Newton, então a gente vê imediatamente que x e y não são as coordenadas apropriadas, né? É melhor a gente trabalhar com r θ. Então, x vai ser L cosseno de θ, y L seno de θ, e as coordenadas polares são as mais apropriadas. Então, o que a gente faz? A gente reescreve a equação de Newton em polares, que a gente fez na aula passada, eu vou recopiar aqui. Então, ela fica assim, ó, m, r, dois pontos, eu estou olhando aqui na minha cola, menos r, θ ponto ao quadrado na direção r, mais m que multiplica 2r ponto, θ ponto, mais r, θ, dois pontos na direção θ. Isso aqui é massa vezes aceleração em coordenadas polares, é igual à força. Então, quais são as forças aí? Então, vamos ver. Na direção radial, né, eu vou ter mg cosseno de θ menos a tensão no fio. Certo? E na direção angular, eu tenho a componente aqui, mg seno de θ, certo? Ela está apontando para cá, certo? Ela está apontando na direção, o θ cresce para cima, cresce na direção de y. Então, a direção θ é essa daqui, essa aqui é a direção θ. A força está ao contrário, então ela é menos mg seno de θ na direção θ. Certo? E aqui, então, a gente tem, deixa eu puxar um pouco perto, não estou enxergando, a gente tem, então, as duas equações separadas. Então, na direção radial, eu igualo as coisas com R chapéu e na direção angular também. E agora a gente usa o fato de que R é igual a L, que é constante. Então, R ponto e R dois pontos são nulos. Então, a gente vai ter na direção radial menos ML θ ponto ao quadrado, certo? O R dois pontos é zero, igual a mg cosseno de θ menos T. Você vê que T é desconhecido ainda, não sei quem que é o T. Ele é parte do problema é achar a tensão no fio. A equação angular, como R ponto é zero, sobra só também M, R igual a L, θ dois pontos, igual a menos mg seno de θ. Certo? Então, como é que a gente procede a partir daqui? A gente cancela a massa aqui na equação angular, fica com uma equação por movimento em θ, menos g sobre L seno de θ, que a gente pode dar um jeito de resolver, e uma vez achado o θ de T, eu volto lá para cima e calculo a tensão no fio, que vai ser mg cosseno de θ mais ml θ ponto ao quadrado. Então, a gente percebe que a tensão no fio tem uma componente do peso, mas tem também uma componente centrípeta, certo? Quanto mais rápido é o movimento angular, maior a tensão que você tem que manter no fio para manter aquele R constante. Então, a gente vê que esse tipo de dificuldade, né, de ter que reescrever a cada vez que você muda de sistema de coordenadas a sua equação de Newton novamente, e ter que calcular, né, e levar em conta a tensão, as forças de vínculo na solução, é uma coisa que dá para fazer, aqui no caso do prêmio dá para fazer, mas não é prático em várias situações, certo? Então, para isso a gente vai introduzir as equações de Lagrange, que elas meio que se livram das forças de vínculo, elas conseguem achar, e como se a gente achasse a equação para θ direto, você vê que a equação para θ não envolve o vínculo, certo? Ela está separada. Então, a gente chegaria nessa equação diretamente usando um sistema de equações que tem essa invariância de forma, vale em qualquer sistema de coordenadas. Muito bem. Então, vamos falar de vínculos, tá? Para a gente ver. Aqui é um exemplo que eu dei de vínculo. Eu vou dar mais alguns, porque a gente tem que classificar os vínculos em duas categorias.
Então, existem vínculos desse tipo que eu escrevi aqui, que é R igual a L. Esses vínculos, eles são chamados de holonômicos. Holonômicos. Então, elas são relações entre as coordenadas, né? Então, a relação que a gente obteve no pêndulo é que raiz quadrada de x2 mais y2 é igual a L. Então, uma relação entre as coordenadas que pode ser escrita como uma função. Então, é uma relação entre coordenadas que pode ser escrita na forma de uma função dessa forma aqui, é uma função. Vamos pensar que eu tenho um sistema agora de várias partículas. Então, tenho R1, R2, Rn, pode depender do tempo, inclusive, igual a zero. Então, se eu conseguir escrever a equação de vínculo nesse formato, a gente vai chamar esse tipo de vínculo de holonômico. Então, o exemplo que a gente deu aqui foi o do pêndulo, onde eu tinha, então, por exemplo, x2 mais y2 igual a L2, então eu passo L2 para o lado de cá, essa é a equação de vínculo do pêndulo. Então, é uma equação holonômica, dá para escrever explicitamente em termos de uma função dessa. Vou dar um outro exemplo daqui a pouco, mas eu vou deixar para depois. Tem um outro tipo de vínculo, que é chamado de não holonômico. Holonômico. Vou ter esses nomes todos aqui, que são vínculos que, como o próprio nome diz, eles não podem ser escritos dessa forma. Tá? Não podem ser escritos nesse formato. E vou dar dois exemplos. Escritos dessa forma. Então, aparecem dois casos aqui, que eu conheço, pelo menos, de vínculos não holonômicos. São vínculos que aparecem na forma diferencial, e não numa equação que envolve as coordenadas, mas envolve dr e não o próprio r. Então, aparece em forma diferencial. Já vou dar um exemplo aqui. Diferencial. Ou vínculos do tipo que envolve uma desigualdade. Desigualdade. Por exemplo, da desigualdade, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, imagina que você tem uma partícula presa dentro de um cubo, dentro de uma esfera de raio L. Então, ela é livre lá dentro, mas ela não escapa da esfera. Tem uma esfera que limita o seu movimento. Então, qual que é o vínculo? É que R, o raio, né, vetor da partícula, seja menor que o raio dessa esfera. Então, se você tem aqui, vamos dar um exemplo de cada um. Exemplos. Então, o caso da desigualdade, então você tem aqui uma esfera de raio R, e você tem uma partícula de massa m que se movimenta aqui dentro, bate, vai de um lado para o outro. Tá? Então, o vínculo é que R é menor do que R. Então, é um vínculo mais difícil da gente tratar. O exemplo da forma diferencial é mais legal e esse aparece bastante e a gente vai fazer alguns exemplos mais tarde depois. Então, forma diferencial. Então, o exemplo clássico aqui é o seguinte: você tem um plano e nesse plano tem uma roda de raio R que rola nesse plano sem deslizar, sempre na vertical. Tá? Então, ela está sempre bem vertical e ela rola nesse plano sem deslizar. Então, vamos ver primeiro quantas coordenadas a gente precisa dar para especificar o estado dessa roda. Então, olha só,
Eu preciso dar, então, as coordenadas x e y do centro da roda. Eu vou fazer um outro desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu vou puxar isso aqui para o lado. E vou fazer uma outra figura aqui, onde eu vou olhar isso aqui de cima. Está uma vista... então, isso aqui é x, isso aqui é y, e eu estou vendo a roda aqui, ó. Tá olhando ela de cima. Então, você vê, eu preciso dar essa coordenada aqui central, x e y, a posição do centro da roda. Eu preciso fornecer também esse ângulo θ, que é o ângulo de orientação da roda no plano. E eu preciso também dar em que posição a roda está. Então, imagina que nessa roda que eu desenhei aqui, eu faço uma marca qualquer. Eu vou pintar aqui, por exemplo, de vermelho, uma barrinha aqui na roda. E para eu dar a posição da roda, eu quero dar o ângulo φ que o ponto de contato faz com essa marca de referência que eu coloquei. Então, eu preciso dar essas 4 variáveis para que eu consiga... então, isso aqui dá uma... como é que eu chamo isso aqui? Dá a rotação interna, vou chamar assim. Então, se eu der o φ, o θ e o xy, eu especifiquei totalmente o sistema. Eu preciso dessas 4 coordenadas. No entanto, esses caras não são independentes. Por quê? Porque eu estou afirmando que ela roda sem deslizar, né, sobre o plano. Então, se a roda tiver... Vou fazer uma terceira figura aqui para explicitar o vínculo novamente. Então, aqui é a vista de cima, x e y. E eu vou desenhar aqui, então aqui está a roda, em uma certa posição. Eu vou só colocar aqui onde é que está a posição do centro. Então, imagina que essa roda tem um rolamento na direção φ. Você dá um dφ na roda. Então, ela anda, o centro vem, deixa eu desenhar de outra cor. O centro vai vir para cá, certo? Então, ela roda, vamos manter o ângulo θ fixo. Ela vai para frente, o deslocamento que ela faz, essa distância aqui, ds, tem que ser r dφ, certo? Então, o deslocamento em x, que é esse aqui, vai ser igual a r dφ cosseno de θ, certo? Porque esse ângulo aqui é θ, é a orientação. E o quanto ela andou em y é r dφ seno de θ. Então, você vê, eu tenho uma relação de vínculo entre x, y, θ e φ, tem 2 relações, 2 equações de vínculo aqui, mas essas equações estão escritas em termos de diferenciais. E não é claro que a gente consiga integrar essas equações e colocá-las na forma holonômica. Em particular, nesse caso, dá para mostrar, isso é um exercício, depois a gente pode falar mais sobre ele, de que nesse caso em particular não existe nenhuma função dessa forma aqui, que depende de x, y, θ e φ, tal que se eu calcular o df, eu caia nessas equações diferenciais que estão aqui. Então, esses vínculos eles não são integráveis e, portanto, eles são não holonômicos. Tá? Então, existem esses vínculos mais complicados, especialmente quando você tem essas coisas rolando sem deslizar. Tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Nessa aula de hoje, eu vou ficar só nos vínculos holonômicos. Os não holonômicos diferenciais dessa forma, a gente vai voltar a eles mais para frente. Tá? Então, muito bem. Então, vamos... Diga. É só uma coisa. Você tem o θ variável aí, ele não é fixo, certo? Não, o θ não é fixo. Você pode girar a roda em torno de θ, né? Manter o ponto de contato fixo e girar a roda em termos de θ.
isso não mexe o centro de massa. Certo, certo. Certo, Mas, certo. assim, eu tô um pouco confuso porque para mim não é óbvio que, do jeito que a gente escreve esses diferenciais, ele pega o teto, porque é estranho para mim. Eu esperaria que do jeito que a gente foi fazendo, tivesse algum deteto em algum momento, que eu pudesse fazer rotações infinitesimais, né? Não, você pode, mas ela não participa da equação o deteta não participa da equação de vínculo, né? Se você rodar em deteta, você não muda o centro de massa e não muda o φ. Você simplesmente, né, gira a roda em torno do ponto fixo de contato. E isso não Ah, impõe um vínculo, né? entendi. Isso tem a ver com as coordenadas do que a gente está trabalhando, que a gente só quer a posição do centro de massa e a orientação, o ângulo que faz, né, essa nossa linha vermelha com o ponto de contato. A gente não está interessado na orientação da nossa roda. Não, a gente está interessado em tudo. Tanto é que, para eu especificar o estado do sistema, em princípio, eu tenho que dar tudo: x, y, θ e φ. Eu preciso Certo. dessas quatro, né? Eu localizo o centro de massa, ponho uma orientação e ajusto o φ. Aí eu dou o estado do sistema. A questão é que x e y, dx e dy está ligado com dφ. Mas o deteta, ele acontece. Você pode ter um movimento onde essa roda fica ali, andando ali, ela só fica na vertical e rolando, mas pode ter um movimento complicado. A gente depois vai ver como é que a gente acha as equações de movimento desse sistema, né? E um dos movimentos que ele pode ter é esse, x e y igual a constante, θ igual a constante, φ igual a constante, x e y constante e θ igual a ômega t. Por exemplo, ela está só rodando com velocidade constante. Você dá um peteleco numa moeda, né? Você põe a moeda na vertical, dá um peteleco, ela fica rolando em torno do ponto de contato. Isso é um movimento possível, mas ele não está implicado no vínculo, ele não gera vínculo. Tá certo, entendi. O Professor, professor, teria como essa mudança no detector, ela não necessariamente teria que deslizar? Não, porque o ponto de contato é tudo idealizado, é um ponto único de contato, né? Então, aquele ponto de apoio fica preso e você só roda a moeda em torno daquele ponto de contato. Então, a gente está supondo que você pode executar esse movimento sem atrito, sem deslizamento. Entendi, obrigado. Tá? É bem idealizado, né? professor, Diga. poderia repetir a última parte que você falou, que não havia como integrar? Então, a questão é a seguinte: imagina que eu dou uma equação de vínculo. Esse aqui é um exemplo bem fictício. A gente vai ver um mais completo. Vamos pegar o próprio pêndulo. Vamos pegar o exemplo do pêndulo, que é um exemplo concreto. Então, no pêndulo, eu tenho essa equação de vínculo x2 mais y2 menos L2 igual a zero, certo? Muito bem, eu posso diferenciar essa equação e escrever assim, ó, 2x dx mais 2y dy é zero. Ou seja, x dx mais y dy tem que ser zero. Então, eu poderia dar para vocês essa equação aqui, ó. Essa aqui é a equação de vínculo do pêndulo. Está em termos de diferenciais. Então, ela é não holomônica. Mentira, porque existe uma função tal que a diferencial dela produz a equação de vínculo que eu quero. Então, é uma sutileza, né? A questão é que, se eu desse essa equação para vocês e perguntasse esse vínculo é holomônico ou não holomônico, como é que faz? A gente vai ver que tem um jeito de descobrir. Tem um teoreminha, tem uma equação que você monta para descobrir se você consegue reverter daqui para cá ou não. Tá? Então, esse vínculo em particular, apesar de ele estar escrito na forma diferencial, ele vem de uma equação onde aparecem só as coordenadas. Então, ele é holomônico. Então, a pergunta é, será que existem funções desse tipo, né? Tal que se eu diferenciar eu caio nessas equações? É uma pergunta não trivial, né? Que a gente tem que responder. Nesse caso, eu garanto para vocês que não existe, e dá para mostrar que não existe, a gente vai ver como é que mostra mais para frente um pouquinho. Legal, professor. Beleza. Então tá, então vamos particularizar agora só para o caso holomônico. Tá? Eu vou então holomônico.
Então, eu vou imaginar o seguinte. Eu tenho um sistema de N partículas em 3D, por exemplo, para pegar um caso geral, N partículas em 3D, e, portanto, eu tenho 3N coordenadas para descrever o sistema, x, y e z de cada partícula. Imagina que esse sistema ele está sujeito a K vínculos holonômicos. Ou seja, existem funções, existe uma F1 Rn de t igual a 0 até Fk. Existem K relações entre as coordenadas desse tipo aqui. Então, você vê, como existem relações entre as coordenadas, elas não são independentes, né? No caso do pêndulo, x e y não são independentes. Se você mexe o x, você tem que mexer o y também para manter o r constante. Então, como eu tenho K relações de vínculos, nós vamos falar que o número de graus de liberdade do sistema, que são efetivamente quantas coordenadas livres eu tenho, então, graus de liberdade, vai ser igual às 3N coordenadas menos os K vínculos. Eu posso pensar isso da seguinte maneira. Eu posso usar essas K equações que eu tenho aqui para escrever K coordenadas em termos das outras. Então, por exemplo, se eu tenho 3 equações de vínculo, eu poderia, por exemplo, eliminar x1, y1 e z1 em termos das outras coordenadas. Então, o número efetivo de quantidades que eu consigo mexer livremente é o número de coordenadas originais menos o número de vínculos. E a gente chama isso aqui de número de graus de liberdade. Eu vou usar um nome N pequeno para indicar esse número de graus de liberdade. Então, no pêndulo, eu só tenho um grau de liberdade, é só o θ, certo? Só tem uma coisa que eu posso mexer. Ou você pode falar, não, você pode escolher o x como coordenada livre e se você escreve o y em termos do x. Né? Mas só tem uma quantidade que eu posso, de fato, mexer ali por causa dos vínculos. E o que acontece é que, em muitos casos, na maioria dos casos, não é útil, não é prático você usar essas equações para eliminar coordenadas. Por exemplo, não faz muito sentido eliminar x1, y1, z1 em termos das outras coordenadas, porque eu poderia escolher o x2, y2, z2, eu posso escolher qualquer coisa. Então, na verdade, muitas vezes é mais fácil você escolher outras coordenadas, como, por exemplo, o ângulo θ no pêndulo, e escrever as suas coordenadas originais em termos dela. Então, uma opção é você eliminar coordenadas, a outra opção é escolher novas coordenadas, Q1, Q2, até Qn. Então, são as coordenadas livres, isso aqui é o equivalente do θ no pêndulo, e essas coordenadas devem... Ops, está dançando aqui. Devem ser escolhidas de tal forma que você, tal que você consiga escrever cada coordenada do seu sistema em termos delas. Isso. E, eventualmente, pode até depender do tempo, se o vínculo depender explicitamente do tempo. Então, eu quero escrever cada coordenada do sistema em termos dessas novas coordenadas que eu escolho por conveniência de acordo com o problema. Então, esses caras aqui, eles são chamados de coordenadas generalizadas. Generalizadas. Então, um exemplo, primeiro eu vou dar mais alguns. Então, o primeiro exemplo é o pêndulo, novamente, que é um exemplo simples. Então, a coordenada generalizada é o θ. E essas equações que eu escrevi aí em cima
são essas aqui, né? X é L cosseno θ, Y é L seno θ. Tá? Então, eu escolho uma coordenada que é útil para mim, que é o θ, não é nem X nem Y, e escrevo X e Y em termos de θ. Tá? Então, a gente vai encontrar equações para os Qs, ou seja, diretamente para o θ, no caso do pêndulo, e não para X e Y, que seria mais esquisito, né? Não é a coordenada apropriada. Um outro exemplo que a gente vai, eu vou desenhar aqui para a gente ver depois. Exemplo 2 é o pêndulo duplo. Então, isso aqui é o pêndulo simples. Vamos ver o pêndulo duplo. A gente vai brincar com ele mais para frente bastante. Então, o pêndulo duplo é o seguinte, é um pêndulo. Então, você põe aqui uma massinha M1, numa barra de comprimento L1, e em M1 você pendura uma outra partícula. Deixa eu colocar esse M1 aqui para o lado. Aqui a gente pendura um outro fio de comprimento L2 e uma partícula de massa M2. Então, a gente tem aqui dois vínculos, certo? O primeiro vínculo é que a coordenada 1 satisfaz. Esse aqui é o vínculo do pêndulo simples. X1 e Y são as coordenadas, então, que é X. Aqui é isso. Da partícula 1. E para a partícula 2, qual que é o vínculo? É o tamanho da barra L2 que é fixo. Né? Então, ele é o seguinte, ó, é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, menos L2 ao quadrado, igual a zero. Certo? Que dá o comprimento da barra 2. Então, eu tenho 4 coordenadas iniciais, x1, y1, x2 e y2, que a gente está no plano. Eu tenho 2 equações de vínculo. Então, o número de graus de liberdade é 4 menos 2, e são 2. Então, com 2 coordenadas generalizadas, eu consigo escrever tudo. Quais coordenadas são essas aqui para esse problema? Opa! São os ângulos, né? Escapou aqui. Então, as coordenadas apropriadas aqui é um ângulo θ1 aqui em cima e um ângulo θ2 aqui embaixo. Então, dado esses dois ângulos, eu especifico totalmente o sistema por causa da existência dos vínculos. Então, eu posso escrever x1, x2, y1, y2 em termos de θ1 e de θ2. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz com isso? Então, esses problemas todos, eles têm, então, além das forças aplicadas, por exemplo, a gravidade, tem as forças de vínculo, que são as tensões que aparecem nesses fios ou outras forças em outros problemas. E a gente quer, então, reescrever a equação de Newton de tal forma a se livrar dessa complicação toda. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, então eu vou falar agora então, do chamado princípio de D'Alembert, que é um negócio bem bacana. Que é o seguinte, em primeiro lugar, eu vou separar as forças, então, entre forças aplicadas, tipo gravidade, campos elétricos, tudo, das forças de vínculo. Tá? Então, deixa eu pegar o azul de novo aqui. Então, as forças que agem na partícula I do meu sistema, então vai ser um sistema de várias partículas, eu vou dividir entre forças de fato aplicadas e forças de vínculo, que eu vou denotar com F minúsculo. E a gente vai também introduzir um conceito que é bastante sutil e bastante interessante, que são os chamados deslocamentos virtuais. Deslocamentos
virtuais. Que eu vou indicar assim, ó, como um ΔRI. Então, isso aqui é o deslocamento virtual da partícula I. Então, o que é esse deslocamento virtual? Ele é um deslocamento que a gente vai fazer no sistema, eu vou dar uns exemplos aqui, a tempo fixo, isso é uma sutileza importante, a gente vai meio que tirar uma foto do sistema, num instante de tempo fixo, bate uma foto, e ver como que eu posso deslocar um pouquinho cada uma das partículas do sistema de forma a ser compatível com os vínculos. Então, por exemplo, no pêndulo, o que é um deslocamento virtual no pêndulo? É eu fazer uma pequena variação em θ. Eu não posso fazer variação radial porque tem um vínculo. Então, eu seria um deslocamento na direção angular pequenininho. Então, num sistema de várias partículas, por exemplo, aqui no pêndulo duplo, eu me pergunto como que eu posso mexer a partícula 1 e a partícula 2 de tal forma a respeitar o vínculo, a não comprimir as barras, os fios L1 e L2. Então, esses caras vão ser chamados de deslocamentos virtuais. E o que a gente pode imaginar, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, do pêndulo, aqui o pêndulo, é que um deslocamento virtual dessa partícula é alguma coisa aqui nessa direção angular. Tá? Seria uma coisa assim, eu faço um dθ, certo? E esse deslocamento aqui, dr, dessa partícula, ele vai ser L dθ na direção θ. Tá? Esse é um deslocamento que eu posso fazer. E você vê que aqui, esse deslocamento, para ele ser compatível com o vínculo, ele foi feito na direção perpendicular ao vínculo. Certo? A força de vínculo está aqui para cima. E a gente vê que a força de vínculo aqui, escalar dr, é zero. Certo? Então, a gente pode pensar que deslocamentos virtuais são... deixa eu melhorar isso aqui. São deslocamentos que são sempre feitos perpendiculares às forças de vínculo, mas isso não é verdade. Então, eu vou dar então a descrição formal aqui do que é um deslocamento virtual. Eu vou dar exemplos de por que é importante definir, né, o D'Alembert definiu desse jeito. Então, os deslocamentos virtuais, eles devem ser tais que, se eu pegar em cada partícula aí a força de vínculo, vezes o deslocamento que eu posso fazer respeitando o vínculo, e somar sobre todas as partículas, isso aqui é zero. Então, eu não preciso exigir que Fi seja ortogonal ao ΔR para cada partícula, mas que a soma disso tudo tem que ser zero. Então, deixa eu dar Por que eu exijo isso aqui? No caso do pêndulo, eu só tenho uma partícula, então o que recai nesse caso fica trivial. Mas vamos olhar, por exemplo, no pêndulo duplo, o que acontece? Por que essa segunda condição é mais geral do que a primeira? Então, no pêndulo duplo, ele está aqui. Você vê, tem dois tipos de deslocamento virtual aqui que eu posso fazer, né? Eu posso pegar a partícula, deixa eu pegar uma cor diferente para ficar um verde aqui. Por exemplo, eu mantenho a partícula 1 fixa e desloco só a partícula 2 nessa direção. Certo? Eu faço um L2 dθ2 na direção do ângulo θ, do ângulo θ2. Então, esse deslocamento aqui, ele de fato é ortogonal à força de vínculo. Tem uma força de vínculo aqui, eu estou deslocando ortogonal à força de vínculo, e a partícula 1 não está sendo deslocada. Então, beleza, ele satisfaz o deslocamento ortogonal ao vínculo. No entanto, deixa eu apagar esse verde aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Eu vou fazer um deslocamento agora na partícula. Então, eu vou fazer um segundo tipo de deslocamento no sistema que preserva os vínculos. Eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, e manter esse ângulo constante e vou deslocar o sistema inteiro para cima, como se L1 e L2 fossem grudados, né, fossem rígidos. Então, eu vou pegar esse cara e jogar para cá, esse cara eu jogo para cá,
Então, esse ângulo aqui eu mantenho fixo, mas eu desloco só aqui o θ1, certo? Então, o θ1 é deslocado e o ângulo ali entre as massas permanece fixo. Então, isso é um deslocamento perfeitamente compatível. Você vê aqui, ele é perpendicular à força de vínculo no primeiro fio, certo? Mas ele não é perpendicular à força de vínculo no segundo fio, porque o segundo fio está inclinado. A força de vínculo aqui não é ortogonal a esse deslocamento. O que acontece é que essa partícula aqui, ela se deslocou exatamente do mesmo tanto, foi um deslocamento paralelo, e aqui a força de vínculo está no sentido contrário. Então, esses dois F escalar dr no M1 e no M2 devido à tensão no segundo fio, eles se cancelam, tá? Porque a tensão no fio puxa em sentidos opostos. Então, essa soma é zero, e não cada uma das contribuições. Tá? Então, essa condição que o D'Alembert impôs, ela é bastante sutil, né? Não é óbvia, mas ela é aparentemente a condição que é compatível, de uma forma geral, com todos os deslocamentos que preservam os vínculos. Tá? Coisas que não são ortogonais acabam se cancelando. Tá? Então, esse o... O que é isso? O que é F escalar dr? É um trabalho, né? Então, a gente está dizendo que as forças de vínculo não realizam trabalho quando a gente faz um deslocamento virtual. Segunda coisa importante para falar sobre esses caras aqui. Vou dar um outro exemplo para a gente entender. Mais um exemplo aqui, que é o seguinte: por que esse deslocamento a gente chama de virtual? Porque eu estou fazendo o deslocamento a tempo congelado. E eu vou dar um exemplo onde isso fica mais claro. O exemplo é o seguinte: eu tenho aqui no plano XY uma barra grande. Essa barra está rodando com velocidade angular ômega, então esse negócio está rodando em torno da origem, e encaixado na barra a gente coloca uma conta, uma bolinha que pode deslizar pela barra, certo? Então eu tenho um vínculo aqui que a conta não pode deixar a barra, mas a barra está rodando. É um sistema dependendo do tempo, a barra roda com frequência angular ômega, essa continha desliza, né? A gente já pode imaginar que ela vai subir, né? Vai se afastar da origem com o movimento. Então, o que é um deslocamento virtual aqui? Um deslocamento virtual é isso aqui: é eu pegar, nesse instante de tempo congelado, eu faço um dr aqui compatível com o vínculo, ou seja, ele desloca na direção da barra. Qual que é um deslocamento real dessa partícula? Ora, se eu fizer olhar, deixa eu desenhar, colocar esse dr aqui para baixo, eu vou fazer escrever ele aqui, dr. Se a gente pegar o movimento real dessa partícula, no instante de tempo seguinte, a barra vai ter rodado, ela vai estar aqui. E a conta, ela vai vir para cá, ó. Então, o deslocamento real, dr, é esse daqui. E ele é diferente do ΔR. Nossa, minha letra está ruim aqui. Deixa eu voltar aqui para escrever isso aqui melhor. Isso aqui é o ΔR. Deslocamento virtual. E o dr real, que é o cara que leva em conta a dinâmica de verdade. Tá? Então, tem essa diferença entre as duas coisas. Então, veja só, o dr real do sistema, eu posso escrever formalmente dessa maneira. Então, eu estou... vamos voltar aqui um pouquinho para trás. Eu escolho minhas coordenadas generalizadas, né, compatíveis com os vínculos que descrevem o sistema, e o meu dr, eu posso escrever assim, ó, dri dqj, certo? Faz derivada parcial. É como se eu fizesse x igual a L cosseno θ, eu vou achar o dx.
Então, dx, né, é dl dθ vezes dθ. Dx dθ vezes dθ. Mais del RI del t vezes dt. Certo? Esse aqui é o dr real. Né? A coisa pode estar dependendo do tempo, como nesse exemplo. O que a gente está chamando de deslocamento virtual é simplesmente fazer a mesma coisa, mas a tempo congelado. dqj, delta de qj. Tá? Então, essa é a diferença entre o que é real e o que é virtual. Isso acaba tendo um papel importante nas deduções aqui. Certo? Então tá. Então vamos ver o que a gente tira de tudo isso aqui. Vamos fazer a conta inicial e na aula que vem eu vou fazer a conta para as equações de Lagrange de verdade. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou me fazer a seguinte pergunta. Como que eu acho os pontos de equilíbrio de um sistema com vínculo? Então, eu vou fazer primeiro estática, pontos de equilíbrio, e na aula que vem eu faço a dinâmica para a gente chegar nas equações de Lagrange. E aqui sempre vínculos holonômicos. Os vínculos não holonômicos a gente vai ver mais para frente como inclui, a gente vai ver multiplicadores de Lagrange, esse tipo de coisa, para tratar aqueles vínculos diferenciais. Então, tá. Então, qual que é a condição de vínculo? Qual que é a condição de equilíbrio? Ora, a condição de equilíbrio é que a força total que age sobre o sistema é nula, certo? Então, a condição de equilíbrio é que, para cada partícula aí, a força deve ser zero. E essa força a gente vai dividir em força aplicada mais força de vínculo. Então, qual que é o truque do D'Alembert? Como essas forças totais são zero, eu posso escrever a seguinte equação. Somo sobre todas as partículas do sistema, força na partícula I, escalar um deslocamento virtual ΔRI. Isso é zero porque eu estou no equilíbrio e no equilíbrio as forças são zero. Tá? Depois a gente vai fazer isso com a equação de Newton completa. Em vez de F igual a zero, Fi igual a massa vezes a aceleração. Fi, agora, a gente divide em força aplicada mais forças de vínculo. E esse segundo termo é zero por construção. Os deslocamentos virtuais são tais que, então esse cara aqui, que as forças de vínculo não realizam trabalho. Muito bem. Então a gente fica com essa equação que só envolve força aplicada. E a equação é essa daqui, né? Soma I de 1 até N, Fi aplicado escalar ΔR igual a zero. Então, a gente se livra das forças de vínculo. No entanto, o que a gente pode concluir daqui? Fala, olha, como a soma de Fi escalar ΔRI igual a zero, para todo o ΔRI, eu poderia concluir que a solução é que as forças aplicadas sejam iguais a zero. Errado, né? Não é verdade. As forças aplicadas não são zero no equilíbrio. No equilíbrio, a força total é zero. Então, as forças aplicadas são menos as forças de vínculo, né? Tem que compensar a força de vínculo. E por que eu não posso chegar a essa conclusão? Porque os ΔRs não são independentes, têm vínculos. Tá? Então, a gente está fazendo um passo a mais para incluir essa interdependência das coordenadas aqui. E qual que é esse passo? É esse aqui, ó. Escrever o ΔR em termos dos ΔQs. Os ΔQ são os caras independentes. Né? São exatamente, vai de 1 até N, são as coordenadas que a gente escolheu como sendo independentes, que são, de fato, ligadas às liberdades que a gente tem de mexer o sistema.
Então, a gente continua, não para aqui, e a gente escreve, então, isso aqui, ó. Soma em I, de 1 até N, F aplicada, escalar. Quem que é o ΔRI? É uma soma em J, de 1 até N, que é o número de graus de liberdade, ΔRI, ΔQJ, delta de QJ. Certo? E agora eu estou introduzindo esses ΔQs, que são, de fato, os caras independentes. Vamos trocar a ordem das somas, de 1 até N, aqui para fora. Soma de I, de 1 até N, FI, força aplicada na partícula I, escalar dr dQJ, tudo que depende de I está aqui, delta de QJ. E essa soma que está aqui no meio, nós vamos chamar de Qzão índice J, certo? A soma em I está feita aí dentro, só depende de J. E esses Qzão são as forças generalizadas. E essa é a equação que a gente obteve. Tá? Então, agora, como cada QJ pode ser independente um do outro, para que essa equação valha para todos os Qzinhos J's, o equilíbrio implica que cada uma das forças generalizadas tem que ser nula. Então, essa aqui é a condição de equilíbrio. Então, é uma coisa, eu preciso calcular essas forças generalizadas, elas dependem só das forças aplicadas e da minha construção, da minha escolha de coordenadas generalizadas. Eu igualo isso aqui a zero, eu tenho um equilíbrio direto, sem jamais ter que calcular força de vínculo. Tá, então, eu vou fazer dois exemplos aqui para ilustrar esse cálculo. As equações de Lagrange são exatamente esse mesmo tipo de manipulação, só que ela é um pouco mais complicada, porque a gente tem que tratar do termo massa vezes aceleração também, mas reescrever o termo massa vezes aceleração em termos das coordenadas generalizadas vai levar a gente naturalmente às equações de Lagrange, onde só aparecem, então, as forças aplicadas. Alguma pergunta, alguma questão aqui antes de eu fazer os exemplos? Então, vamos lá. Deixa eu fazer dois exemplos que são simples, mas ilustram bem isso daqui. Então, exemplo 1. Então, como não podia deixar de ser, vai ser o pêndulo novamente, que é o mais simplesinho, é o que a gente consegue fazer direto. Então, vamos lá. No pêndulo, quem que é a força aplicada? Só tem uma partícula, né? Então não preciso desse índice. Eu tenho, então, uma força aplicada, que é mg na direção x. Tá? Eu vou colocar o eixo x para baixo. XY. Esse aqui é o θ, esse aqui é o L, essa aqui é a massa M. Então, a única força aplicada é essa daqui. Qual que é a minha coordenada generalizada? É o θ. Como que eu escrevo as transformações, né? Quem são essas equações aqui de transformação das minhas coordenadas para as coordenadas generalizadas? Aqui. Então, x igual a L cosseno de θ, y igual a L seno de θ. Só tem uma coordenada, só tem uma força generalizada. O J vai de 1 até N, né? É uma força para cada direção livre do meu sistema. Então, eu só tenho um Qzão,
que é quem? É F escalar dr dθ. Né? Então, essa força quesão seria a força aplicada escalar dr dθ. Certo? É o meu vetor posição. Em relação à minha coordenada generalizada, só tem uma coordenada, só tem uma partícula, então somem todos aqueles índices ali. Então, quem que é dr dθ? Então, o vetor R, ele está escrito aqui, né? Ele é L cosseno de θ, L seno de θ. Ele está no plano. dr dθ, derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno. Então, se eu calcular a força Q, eu vou fazer F, que está na direção X, eu vou escrever os dois vetores aqui, né? Então, é mg0, esse é o F, escalar, menos L seno θ, L cosseno de θ. Então, esse produto escalar vai dar menos mg L seno de θ. Quem que é esse cara? É lá do primeiro slide da aula, né? É o que aparecia na equação de Newton na direção θ, né? Se a gente voltar lá para cima, deixa eu voltar aqui em cima. Aqui é esse cara aqui, ó. Menos mg. Aqui não tem o... Deixa eu ver onde é que ele está. Não é exatamente aqui. Aqui não é exatamente a mesma coisa. Tem um L aqui no lugar errado, mas essa força generalizada que aparece aqui é basicamente a mesma coisa, a menos de coordenadas. Isso aqui é o torque sobre a partícula, né? mg é o peso, L é o comprimento, seno θ é o seno do ângulo entre eles, né? É o produto vetorial entre as duas direções. Então, isso aqui é o torque sobre a partícula, que faz o papel da força generalizada. Então, qual que é a condição de equilíbrio? É Q igual a zero. Que aqui é trivial. Q igual a zero implica θ igual a zero ou θ igual a π, né, que é o pêndulo na vertical, que é o equilíbrio instável. Tá? Então, a gente tira essas informações a partir daqui. Tudo bem? Professor, Diga lá. com o que a gente tem até agora, eu conseguiria encontrar a constante que estaria multiplicando o θ2 pontos usando o princípio de D'Alembert, como a gente está fazendo, porque justamente a diferença da nossa equação lá em cima é porque como era uma força mesmo, agora é um torque, né? Isso, exato. Então, na analogia com a minha segunda lei de Newton, eu conseguiria agora, sem progredir, né, para nossa formação lagrangiana, só usando o princípio de D'Alembert, encontrar qual que seria essa constante análoga à massa? Vamos ver, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Então, o meu ponto é que na nossa equação lá em cima, a fórmula da segunda lei de Newton, como a gente está acostumado, que seria o caso de movimento em x, y, z, mas eu poderia associar o movimento angular. Daí seria, digamos assim, o equivalente da segunda lei de Newton para quando a gente tem rotações, que daí seria um torque. Isso. Então, nesse caso, o equivalente da minha massa seria o momento de inércia. Isso. Então, meu ponto é se só com o que eu tenho eu conseguiria identificar qual que seria essa constante análoga à minha massa associada àquela força. Eu acho que não. Porque, inclusive, você vê aqui, né, quer dizer, nessa equação aqui de baixo, né, por que está faltando o L, né? Não é um torque, né? E na direita, se você multiplicar essa equação do θ2 pontos por L dos dois lados, aí sim você vai ter mL², que é o momento de inércia, né, da partícula em relação à origem, e o torque do outro lado. Mas aqui, eu acho que, do jeito que a gente está, eu acho que não. Eu acho que aqui você tem... deixa eu pensar. Eu acho que não. Você tem esse torque
Não, então, o que vai acontecer? Deixa eu explicar. Aqui a gente só achou o torque, a gente está interessado em equilíbrio, e o equilíbrio é quando o torque é igual a zero, sai as condições de equilíbrio. Quando eu fizer isso aqui para dinâmica, eu não vou querer equilíbrio, eu não vou querer que F igual a zero, eu vou querer que F seja igual a MA. Então, aí do outro lado da equação vai aparecer o momento de inércia. Ele não aparece aqui porque eu estou jogando fora totalmente o lado da dinâmica. Tá? Então, o equivalente, quando a gente deduzir a equação a lagrangiana e a equação de movimento para θ nessa coordenada, vai sair momento de inércia igual a torque. Aí vai aparecer lá assim. Mas aqui, nesse momento, não. Tem que ir um pouco para frente para pegar o outro lado da equação que a gente matou. Não sei se eu respondi. Então, professor, aconteceu um problema que minha internet caiu no meio da explicação. Tá bom. Deixa eu só reexplicar. Então, acho que a resposta é a seguinte. Aqui está aparecendo só o torque e não o momento de inércia, porque nós jogamos fora o outro lado da equação. A gente está só interessado no equilíbrio. Então, o equilíbrio é torque igual a zero, independente do que está do lado direito, né? Então, quando a gente fizer a conta completa, em vez de fazer F igual a zero, fizer F igual a MA e transformar os dois lados, do lado do MA vai aparecer torque. Vai aparecer momento de inércia vezes o θ 2 pontos. Né? Então, que é o equivalente a você pegar a lagrangiana, o pêndulo, escrever a equação de movimento, ela aparece bonitinha. Momento de inércia igual a torque igual a dL dt, né, basicamente, que é I θ 2 pontos. Certo. Tá? Entendi. Basicamente, porque como a gente igualou a zero, a gente perde os fatores Isso. que Exato. seriam diferentes de zero. Está multiplicando, entendi. Exatamente. Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Deixa eu fazer aqui, então, o exemplo 2, que é quase a mesma coisa, mas um pouco não trivial. Ele é o seguinte, é o mesmo pêndulo, só que imagina que, além da força gravitacional, eu tenho aqui um pêndulo que tem massa M e tem carga Q. E eu tenho como forças aplicadas a força gravitacional, mg, que eu tenho também um campo elétrico na direção x. Então, eu tenho um campo elétrico aqui, E0, constante, na direção y. Tá? De forma que a força aqui, a força é carga vezes E0. Certo? Então, eu tenho duas forças aplicadas. Agora, você vê que o equilíbrio não vai ser mais em θ igual a zero, porque tem a outra força puxando ele para o lado. Tá? Então, como é que fica, nesse caso, o cálculo do equilíbrio? Aqui tem θ. Então, é o mesmo problema anterior, né? Então, eu continuo tendo o meu R, só repetir rapidinho aqui, L cosseno θ, L seno θ. Então, meu dr dθ menos L seno θ, L cosseno de θ. Só que agora, a força aplicada no sistema, ela é mg na direção x, e ela é Q E0 na direção y. Então, agora, a minha força generalizada é o produto escalar entre as duas coisas. Então, vai ficar menos mg L seno θ mais Q E0 L cosseno de θ. Então, e a condição de equilíbrio é que esse cara seja igual a zero. Então, a gente mata o L, passa um para o outro lado, vai ficar mg seno θ igual a Q E0 cosseno de θ, ou tangente de θ igual a Q E0 sobre mg. Certo? Então, tá. Então, a gente calcula agora a condição de equilíbrio numa situação um pouquinho mais não trivial. Quanto mais você puxa o E0, mais você aumenta esse ângulo.
Quando D0 vai para infinito, o θ vai para π sobre 2. Certo? Então, isso é essa parte. Então, deixa eu ver aqui. Eu não vou entrar na parte dinâmica, eu vou deixar para fazer tudo na aula que vem, na quarta-feira, mas eu quero aproveitar, deixa eu ver aqui, para falar um pouquinho mais dos vínculos. Então, antes de eu fazer isso, eu vou falar, então a aula vai ser mais curta hoje, eu vou dar um exemplo desses vínculos, falar um pouquinho sobre quando que os vínculos escritos na forma diferencial eles podem ser integrados, né? A gente pode reconhecê-los como vínculos de fato holonômicos, e eu vou parar e a gente faz a parte dinâmica na aula que vem para não ficar muito pesado. Algum comentário aqui, alguma coisa ainda que vocês queiram perguntar dessa parte? Então, o truque aqui é bastante simples, né? É você definir esses deslocamentos virtuais de tal forma que o trabalho das forças de vínculo seja nulo. Então, a condição de equilíbrio fica só dependendo das forças aplicadas. E aí a gente reescreve esses deslocamentos virtuais nas coordenadas iniciais cartesianas em termos das coordenadas generalizadas que a gente escolheu para cada problema. E depois a gente faz essa manipulaçãozinha e acaba chegando nessa equação que só envolve os ΔQJs, que são independentes. Como eles são independentes, cada um dos Qzões tem que ser zero. Essa é a condição de equilíbrio. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu tinha separado. Tá, não, eu acho que é isso. Tá, então vamos lá. Deixa eu fazer então essa. Então, vínculos diferenciais que podem ser integrados. Então, a ideia é a seguinte. Imagina que eu dou para vocês uma equação de vínculo do mesmo tipo daquela que eu dei para o disco rolando, né, que era o dx, era r de φ cosseno θ, e o dy era r de φ seno θ. Então, essas equações a gente pode escrever genericamente dessa forma aqui. Uma soma. Deixa eu ver qual é que eu escrevi aqui, de I de 1 até M, GI. Eu vou escrever aqui, depois eu dou o exemplo explícito. X1, X2, XM, DXI igual a zero. Então, o que isso quer dizer? Essa é uma equação de vínculo diferencial que, no caso do disco, então eu tinha que o dx era R cosseno θ de φ, vamos escrever assim, R cosseno de θ de φ. Essa aqui é uma outra equação de y, R seno θ de φ. Então, por exemplo, vamos pegar a equação por dx, né? uma equação de vínculo. Isso aqui vale para cada equação de vínculo. Então, a equação do dx, eu posso escrever assim, ó, dx 1 vezes dx mais 0 vezes dy, certo? Não aparece o y ali, não tem dy, mais 0 vezes dθ menos r cosseno θ de φ igual a zero. Certo? Então, aqui, essa função g, então eu tenho aqui um g1 igual a 1, se eu chamar x de x1, o g2 é o coeficiente do segundo dy, né, que é 0, g3 e g4. Então, eu tenho equações com coeficientes vezes as diferenciais, passo tudo para o mesmo lado, igual a zero,
eu escrevo uma equação, então, nesse formato. Tá? Então, em geral, cada um das coordenadas envolvidas vai ter um coeficiente multiplicando. Aqui, no caso, eu só tenho 2, o 1 para dx, menos r cosseno θ para dφ. Então, a ideia, então, da demonstração é o seguinte: será que existe... Então, existe uma função h de x1 xm igual a zero, uma função dessa forma, que eu posso escrever nesse formato, tal que, se eu diferenciar a h, então eu vou calcular dh como uma soma de 1 até m, del h, del xi, dxi, isso é zero, né? Porque o h é zero, o dh é zero. Será que existe uma função h tal que essa dh seja igual a f de x? E eu vou dizer porque que tem essa f aqui na frente. Gi dxi, tudo isso igual a zero. Será que existe uma função tal que, se eu diferenciar essa função, eu obtenho a equação de vínculo a menos de uma função global? Por que eu incluo esse f aqui? Né? Eu poderia pensar inicialmente que não tem esse cara aqui, ó, que eu quero pensar que existe uma função h tal que o dh produz a equação de vínculo gi vezes dx, certo? Mas isso não é o mais geral possível, porque como isso é zero, para que a soma do gi dx seja zero, pode ter muito bem aqui uma f multiplicando o global para todo mundo, porque como a coisa é zero, né, se existir essa h, a soma de gi dxi vai ser zero de qualquer jeito. Tá? Então, a condição mais geral é existir uma função desse tipo. Então, o que isso implica? Isso implica o seguinte, que dh dxi... Marcos? Diga. Qual que é a dependência dessa f global? Então, ela é assim, se eu não colocasse a f, tudo bem, quer dizer, eu busco uma função h tal que o dh bate, o dh dxi sejam os coeficientes de gi que tem lá em cima. Tá? Isso é ok. Mas isso não é a coisa mais geral possível, porque se eu multiplicar, né, essa imposição que dh dxi igual a uma f vezes a soma de g, ela é suficiente, porque se eu encontrar uma h dessa forma, então imagina que eu encontro uma h que satisfaz essa condição. Então, f de x vezes a soma de gi dxi vai ser zero, e, portanto, a soma de gi dxi tem que ser zero, porque a f está multiplicando todo mundo. Isso aqui implica que essa soma aqui é zero para qualquer f. Então, se eu não colocar a f, eu vou estar colocando uma condição um pouco mais fraca. Porque se existir... Você vê o que eu estou falando aqui? Que o dh dxi ele tem que ser igual a f de x vezes o gi, que também depende de x. Então, a condição não é que dh dxi seja o próprio gi. dh dxi basta que ele seja igual ao gi vezes uma função f qualquer, desde que seja a mesma função f para todo gi. Mas ele depende de quais variáveis? Esse f? De todas? De todas. Pode depender de todo mundo. Pode depender de todo mundo. Tá. Okay. Tá? Então, se eu encontrar uma h que satisfaz isso, já basta para eu ter as equações de vínculo obtidas a partir da h. Né? Se existe uma h, eu calculo dh, e quando eu calculo dh, eu vou ter esses caras aqui. Esses caras podem ser os gi's vezes alguma coisa global, mas como isso é zero, essa coisa global cancela e tudo bem. Se eu fizesse f igual se eu achar uma h com f igual a 1, tudo bem, mas pode ser que eu precise de uma f aí para que eu consiga resolver. Obrigado. Então, olha só, então essa é a condição, né, que o dh dxi é o gi a menos de uma f global. E isso tem uma implicação que é o seguinte, ó,
Se eu derivar isso aqui em relação a xj, dxj, dxi, isso vai me dar d dxj do f de x, gi de x, certo? Agora, eu posso fazer a mesma coisa ao contrário, né? Eu escrevo, ó, dh dxj igual a f de x, sempre o mesmo f, gj de x, certo? Vale para todo i, vale para j também. Deriva esse cara em relação a i agora. Então, isso aqui vai ser d dxi de f vezes gj. E essas coisas têm que ser iguais. Isso tem que ser igual a isso. Então, se existir essa função, tem que valer o seguinte, que d dxj de fgi tem que ser igual a d dxi de fgj. Para todo i e j. Tá, então, vamos aplicar isso aqui para a roda, para a gente ver que não tem como achar. Não tem como achar uma f que satisfaça essas igualdades aqui. Então, essa aqui é a condição de integrabilidade do vínculo. Então, vamos aplicar na roda para ver que acontece. Vamos ver se eu me lembro como é que faz aqui. Então, para a roda, aqui, né? Então, eu vou reescrever essa equação de vínculo assim, né? Então, é 1 dx, 0 dy, 0 dθ, menos r cosseno θ de φ igual a 0. Então, esses aqui são os g's. Então, vamos pegar um par i igual a x, j igual a φ, tá? Que é os dois não triviais aqui. Então, eu tenho que ter d dφ de f gx, que é 1, então df dφ, tem que ser igual a d dx de f vezes o gφ, que é menos r cosseno de θ. Certo? Essa é uma das equações que eu tenho. Então, eu tenho que achar um f que satisfaz essa equação. No entanto, eu posso ter, ele também tem que satisfazer a equação para x e y. Ou seja, d dy, de f vezes 0, porque não tem o g do y é 0, certo? Tem que ser igual a d dx do f vezes o gx, que é 1. Certo? É isso aqui. Tá certo? Eu fiz certo aqui? X igual a... Então, eu estou fazendo isso aqui. Primeiro eu faço ddj, ddy, do f vezes... Ah, não, f vezes o gx. Esse cara... Peraí, eu fiz errado aqui. Ups. Vou lá para cima. Então, aqui é o f vezes o gx. Aqui é 1. Então, aqui é o próprio f. Certo? Então, ddy de f vezes o gx, que vale 1, tem que ser igual a ddx do f vezes o gy. O gy é 0. Então, isso aqui tem que ser 0. Certo? Então, f não pode depender de y. Certo? A gente tira uma primeira condição aqui. F não depende de y. Pega agora x e θ. Acho que agora é que dá a encrenca que a gente vê que não tem solução. Se eu pegar x e θ, eu vou ter, então, d dθ de f vezes gx, que vale 1, tem que ser igual a d dx de f com a coisa do θ. Então, que é menos r cosseno de θ. É isso? É isso.
Deixa eu fazer mais. Tem uma equação aqui que a gente vê de cara que não... Oi. Professor, não seria zero? Porque o G do θ é zero. Ah, o G do θ é zero. Tá certo. Isso é isso aí mesmo. O G do θ é zero. Tá certo. Deixa eu apagar aqui. É isso. Agora que vai dar. Obrigado. É zero, então é zero. Então, você vê que F não pode depender de θ. df de θ é zero. Mas não pode ser, né? Porque o F tem um θ aqui explícito. Não tem como me livrar do θ. Você vê que essa derivada parcial aqui, a gente pode... É em relação a x, né? Então, eu posso tirar o θ para fora da derivada, eu fico com df dx. Então, df dx e df dφ tem que envolver o θ. Então, é só escrever essas equações. Se vocês quiserem escrever mais alguns pares, vocês acabam encontrando uma série de contradições, que o f não pode depender de θ, não pode depender de φ, mas ele depende de θ na equação de cima, e você não consegue fechar o sistema e ter uma f que satisfaça essa equação. Tá? Isso. Tá? Então, não sei se eu fui muito convincente aqui, porque eu escrevi algumas delas só, mas essa condição tem que valer para todo par de variáveis, né? Então, a gente vai montando esses pares de variáveis e vai vendo. Então, f não depende de y, f não depende de θ, mas a outra equação mostra que tem que depender de θ explicitamente, e a coisa acaba furando, você não consegue fechar o sistema, e portanto, não existe essa função f que satisfaz essas equações, e o sistema, então, não é integrável, não tem uma equação fechadinha que descreve os vínculos. Professor, diga lá. Pode perguntar. Tá bom, beleza. Essa equação de vínculo aí que você encontrou do disco, que você falou, foi um exemplo só, né? Você pegou um exemplo assim? Isso, foi o exemplo que eu dei, aquele que eu peguei lá em cima, né? Só para a gente ilustrar onde é que ele está. Esse tipo de vínculo que existe aqui, né? Que é um vínculo entre as coordenadas, né? Então, essas coordenadas não são livres. Então, se você roda, faz uma rotação em torno de φ, o centro de massa desloca de um tanto que é proporcional ao dφ, né? Então, o dx e o dy estão ligados com o dφ. Você não tem como você fazer um dφ sem mudar o centro de massa. Então, elas não são independentes. Então, tem um vínculo. Só que esse vínculo não pode ser escrito de uma forma fechada, né? Não tem uma equação que depende de x, y, θ e φ, tal que você, diferenciando essa equação, você encontra essa equação de vínculo. E aí é mais complicado, né? Porque como é que você escreve as equações de movimento desse cara? É difícil de fazer, né? Você tem que ter uma equação de movimento, tem que dar para descrever o movimento dessa roda, mas, por enquanto, a gente não sabe como fazer. Então, a gente vai ver a maneira mais conveniente de fazer isso é introduzindo multiplicadores de Lagrange. Então, a gente vai ver primeiro, na aula que vem, eu vou continuar essa conta que eu fiz aqui só para a parte da força, né? Essa conta aqui, F igual a zero, né? Basicamente, que eu fiz aqui, para F igual a MA, fazendo um truque muito parecido, a gente vai pegar FI igual a NI, R2 pontos, multiplica tudo pelo deslocamento virtual, some I. Então, do lado esquerdo é essa conta que a gente fez aqui. A gente vai reproduzir do lado direito e ver o que dá. Só que isso só funciona para vínculos holonômicos, porque a gente usa explicitamente aqui essa passagem, né? Que o ΔR pode ser escrito como dr, dq, dq. Então, ele está assumindo que consegue eliminar coordenadas, só usar os graus de liberdade corretos. Naquele caso, não tem. Como é que você vai eliminar alguma coisa? O vínculo não é explícito. Então, aí tem um truque para fazer isso. Então, depois que a gente derivar as equações de Lagrange, a gente vai mostrar como é que a gente inclui esses vínculos não holonômicos, e vai ser legal também que essa coisa vale também para os holonômicos, vale para tudo, e ela permite, inclusive, que a gente recupere as forças de vínculo. Porque aqui eu calculo a condição de equilíbrio, mas eu não tenho a menor informação sobre o vínculo. Se eu quiser calcular a tensão no fio,
eu estou perdido aqui, não tenho nenhuma informação. Justamente o ponto era se livrar né, dessa dificuldade do vínculo. Mas pode ser que a gente esteja interessado na força de vínculo. Né? Pode ser que o fio só aguente uma certa tensão. Então, se o pêndulo começar a se movimentar muito rápido, o fio quebra. Então, a gente quer saber. Então, a gente vai recuperar essa informação depois com os multiplicadores. Então, aquela equação que você coloca lá, 1dx mais 0dy mais 0dθ e tal, você só colocou uma equação que a função tem que dar zero, né? De forma que coloca todas as variáveis, né? X, y, θ e φ. Isso, eu peguei essa equação de vínculo aqui. Isso foi um exemplo, né? Isso, foi só um exemplo. Isso, exatamente. Só peguei essa equação aqui do dx, né? Passei tudo para o mesmo lado, e só para dar como exemplo que essa equação em particular não é integrável, a do dy é muito parecida, também não vai ser. Então, aqui é uma situação que você tem dois vínculos, mas você não pode falar exatamente de graus de liberdade, né? Porque eles estão ligados, mas você não consegue eliminar variáveis. Você não consegue escrever uma coisa com só duas coordenadas, apesar de ter os dois vínculos. Beleza. Professor, por que deu Diga. zero no dy e no dθ? É por causa que o movimento só está em x? Não, é porque esse exemplo em particular, você vê, eu tenho aqui 1 dx, tenho r cosseno θ dφ, mas não tem nada com dy nem dθ na equação. Essa equação de vínculo em particular não aparece o dy e o dθ. Então, eu só escrevi como zero para poder comparar com essa forma genérica aqui, ó, do G. Então, cada equação de vínculo conecta algumas das coordenadas, né? Então, pode ser que você tenha alguns zeros. Essas funções GI, algumas delas podem ser zero, né? Então, aqui eu só... Né, se eu tivesse um caso fictício, né? Se eu tivesse uma equação... Peraí. Só mudar aqui. Se eu tivesse uma equação de vínculo da forma, sei lá, dx mais r dθ mais a dφ menos r cosseno θ, aqui é dy, sei lá, alguma coisa maluca assim, igual a zero, né? Então, imagina que algum sistema me dê uma equação de vínculo desse tipo, tem uma relação entre todo mundo. Eu mexo aqui, eu mexo ali, mexo aqui, mexo ali. Então, nesse caso, eu teria os Gs aqui, o G associado à coordenada x seria 1, o G associado à coordenada θ é o R, do φ é A, do Y é R cosseno θ. É só que nesse caso em particular do pêndulo, onde é que ele está? Não aparece, né? Então, até que foi parar o pêndulo, a roda está aqui em cima. Aqui, né? Então, no caso em particular do disco, o vínculo só conecta dx com dφ e dy com dφ. Então, não tem nada envolvendo dy e dθ, então eu joguei como zero aí só para ilustrar. Entendi, obrigado, professor. Professor, Opa, pode falar. para mim, esse seu teorema, eu tenho a impressão que ele tem, na verdade, tem um buraco, sabe? Se eu tivesse só uma equação de vínculo, eu concordo com o que você fez, mas se eu tenho duas equações de vínculo, eu poderia criar combinações delas, explicando por fatores na frente. E esse teorema que a gente fez não engloba essa possibilidade. Talvez combinações desses meus dois vínculos gerasse... um vínculo integrado. Não, você tem razão. Isso pode acontecer. Quer dizer, se você... deixa eu pensar aqui. Você tem razão. O que acontece é que você teria que testar, na verdade, para você ter certeza, você teria que testar talvez um pouco mais, né? Se você pegar equação por equação, você pode chegar a alguma conclusão que não é completa. O que eu acho que acontece é o seguinte: se você integrar cada equação, beleza, está resolvido, né? Se você tiver que fazer uma combinação para integrar, essa combinação integra, mas provavelmente a combinação... você ainda tem duas equações, né? Então, provavelmente a outra combinação não integra. Mas você tem razão em relação a isso. Aqui, inclusive, nesse caso, tem um exemplo mais legal que a gente vai fazer depois,
que é o exemplo de duas rodas ligadas por um eixo. E esse exemplo é um pouco mais complicado e ele tem um dos vínculos dá para integrar, embora o outro não. Eu acho que nesse caso aqui, inclusive, eu acho que se você escrever essas equações assim, ó, deixa eu ver aqui, dx igual, então, R cosseno θ dφ, dy, R seno θ dφ. Eleva tudo ao quadrado e soma. Você vai ter aqui dx2 mais dy2 igual a R2 dφ2, porque cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, se você tirar a raiz quadrada agora e for para coordenadas polares para a posição do centro de massa, então isso aqui é R2 que vira R. E isso aqui vira R dr igual a R dφ, que você integra. R igual a R vezes φ, diretamente. O que você não vai integrar é a equação complementar, né, que é você dividir uma pela outra e ficar tangente de θ igual a dy sobre dx. Essa equação não tem como integrar. Você tem dy igual a tangente de θ dx e ela não integra. Mas você tem razão, você tem razão. Acho que quando você tem mais de uma equação, você tem que tomar um pouco mais de cuidado para saber se o sistema não é pelo menos parcialmente integrado, né? Se pelo menos alguma coisa você elimina. Então, aqui você pode eliminar uma das coordenadas, você pode, por exemplo, escrever o φ. E está certo isso aqui? Acho que está certo, né? Está certo isso que eu fiz aqui? Acho que tá, professor. Acho que está, né? Acho que tá, Então, você pode eliminar uma das coordenadas, mas não a outra. Mas você tem razão, isso é um ponto interessante. Eu não tinha, apesar de eu me lembrar dessa integração aqui, eu não mencionei direito. É verdade, é verdade. Então, professor, mas o nosso teorema acaba ficando com um problema, né? Porque eu nunca consigo garantir, a princípio, pelo menos do jeito que a gente está tratando, que ele é não holonômico, porque eu sempre poderia, talvez, ter algum tipo de combinação que eu não testei e que eu conseguisse daí, porque como eu tenho dois vínculos, eu preciso de duas funções nesse caso, mas eu não consigo ter uma garantia de que eu não vou conseguir essas duas funções. Então, eu consigo terminar se ele é holonômico, mas eu nunca... Quer dizer, desculpa. Eu não Você consigo pode não conseguir isso. fazer, mas você não tem certeza se você tem tempo suficiente. Perfeito. Tá, pode ser. Eu preciso pensar nisso, se Não precisa ser uma resposta imediata. Porque é uma pergunta um pouco complicada, eu concordo. Então, se quiser dar uma olhada, se você comenta algo depois, pode ser. Tá, eu vou tentar ver se eu acho alguma coisa sobre isso. Mas você tem razão. Aqui é um exemplo imediato, né? A gente integrou uma delas, né? Sim. Sobrou a outra, mas num caso genérico a gente não pode não ter certeza se tentou o suficiente, né, para integrar, né? O da roda a gente consegue ver que é não holonômico porque você consegue pensar em caminhos, né, que você chegaria com a mesma coordenada do centro de massa, mas o φ, por exemplo, seria diferente. Então, tem como a gente justificar de outras formas que ele é não holonômico, mas conforme meu sistema vai complicando, como que eu vou fazer isso, né? Exato. Tá. Não, você tem razão. Vou dar uma olhada nisso, ver se tem alguma coisa a mais que precisa garantir aqui. Engraçado, porque para uma equação isso é verdade, né? Para uma equação é verdade. Se você tiver mais, a coisa pode ser realmente mais complicada. Legal. Obrigado, professor. Nada. Professor, Diga. Sobre esse último tema, que você ficou na dúvida se ficou fechadinho ou não, Uhum. eu acho que você fez sim. Acho que só a comparação entre o x e o θ e o x e o φ já é o suficiente pelo que eu fiz aqui, né? Uhum. Se você quiser voltar para esse final da aula, que você falou que agora você escreveu. Esse Então, daqui. aí, nessa a última equação mostra que a função f não depende do θ. Isso. E aquela primeira comparação fala que a derivada parcial da f em relação ao φ depende do θ. Depende do θ. Eu acho que é aí que está a contradição que você consegue, então, provar, né? Que não existe essa f, então, para esse caso.
Isso. Não, eu acho que é isso mesmo. Aqui você tem uma equação que o θ está aparecendo ali explicitamente, né? A derivada de f em relação a parcial de f em relação a φ depende de θ. Portanto, f tem que depender de θ, né? Exato. Só que não é o que a última comparação lá embaixo mostra. Exato. Isso. Exato. Tá Tudo bem, certo. era só para fechar isso. Aham, legal. Então tá, então é isso por hoje, eu vou parar por aqui. Então na aula que vem eu vou tentar ver se eu acho uma coisa sobre esse teorema, não sei se para quarta-feira eu vou conseguir, mas eu vou olhar. Então o que a gente vai fazer na aula que vem é manipular então o lado direito da segunda lei de Newton, chegar nas equações de Lagrange, vamos fazer alguns exemplos, e mais para frente a gente vai ver, acho que na outra aula ainda, como é que a gente pode... A gente vai ver que existem algumas hipóteses que a gente tem que fazer no caminho, a gente vai chegar numa forma de equação de Lagrange inicial que só envolve energia cinética e as forças generalizadas. Depois a gente vai fazer uma hipótese de forças conservativas para obter a forma tradicional, onde a lagrangiana é energia cinética menos energia potencial, e depois a gente vai aplicar isso para a força de Lorentz, que é um caso... É importante achar a lagrangiana quando você tem um campo eletromagnético aplicado numa partícula, porque mais para frente a gente vai fazer a newtoniana desse caso. E sempre tem aquela newtoniana que a gente vê em mecânica quântica, né, que quando você põe um campo magnético externo, a newtoniana muda para P menos E vezes A, né, ao quadrado. O P, você subtrai o potencial vetor do P, e ninguém sabe de onde vem aquilo. Então, isso vem daqui, né? Vem da lagrangiana, vem da newtoniana, a gente vai ver que a newtoniana, de fato, vai ter esse formato depois. Então, é isso, gente. Então, até quarta-feira, e eu vou colocar, então, um aviso sobre as aulas de exercício, então, lá no Moodle, eu mando para todo mundo. Até sexta-feira. Muito obrigado. Falou. Até mais. Hoje é quarta já, Falou, né? professor. Falou. Até sexta, então. Pensando que hoje é segunda-feira. Tá joia. Até lá, então, gente. Tchau, tchau. Tranquilo, professor. Até sexta, até mais. Até sexta. Tchau, até Tchau. mais.